Boa noite, pessoal, eu sou o Vitor e hoje a gente vai ter aula sobre direito do trabalho, certo? Essa vai ser a segunda aula que a gente vai ter desse conteúdo, seguindo, claro, o professor Mauad da Faculdade de Direito de São Bernardo. E antes de iniciar esse conteúdo novo que ele passou, certo, que vai cair aqui nessa prova do segundo bimestre, vamos recapitular um pouco o que a gente falou na aula passada. No vídeo que a gente publicou aqui no canal, nós falamos um pouco sobre a evolução histórica do direito do trabalho, certo? Vimos toda a sua evolução quanto à legislação, criação de novas leis, a CLT. Vimos também alguns princípios, certo? Por exemplo, da primazia da realidade, diversos princípios que a gente detalhou lá, explicou eles, ok? E também estudamos um pouco dos conceitos, divisões e fontes do direito do trabalho, aplicando-se às normas trabalhistas, certo? No final dessa última aula, a gente explicou sobre prescrição e colocou um exemplo prático lá que é fundamental não só para a prova que a gente já fez, mas para todas as provas que vão vir pela frente, já que o professor ele já insistiu e já falou que vai precisar ser feita da mesma forma que foi feito na prova passada, certo? Então, se você não lembra, não conseguiu entender muito bem, vai na aula passada que está no canal, que lá vai estar um exemplo prático mostrando como é que desenha, como é que faz tudo certinho, de acordo com o que ele solicita na prova, certo? Mas agora, começando a aula que a gente vai ter agora, a gente falou sobre o que a gente vai falar nessa aula. Primeiro, sobre o contrato de trabalho, então vamos ver sobre as partes, quem são os sujeitos desse contrato, certo? Duração, os tipos de contrato. Vamos ver as espécies de trabalhadores, espécies de empregado, certo? Que a gente vai ver que tem diferentes modalidades e variadas com suas características específicas. Vamos ver as formas modernas de contratação, melhor, as formas modernas de empregados, certo? Que vai entrar ali na terceirização, cooperativas, trabalho autônomo e pejotização, que é um assunto que a gente já falou na aula passada, mas a gente vai recapitular também. Vamos falar ali sobre as alterações de contrato, suspensão e interrupção do contrato de trabalho, extinção desse contrato e do aviso prévio, certo? E aí a gente vai concluir essa aula. Bom, começando. Quando a gente fala de condição para a validade jurídica do contrato de trabalho, o artigo 104 ele vai ser o principal do Código Civil que vai ditar sobre um contrato de trabalho. Mas a gente sempre vai dizer que precisa ter 3 requisitos específicos para que esse contrato seja considerado válido, certo? O primeiro é um agente capaz, então as partes devem possuir capacidade civil, ok? Então as regras lá um pouco mais gerais, maior de 18 anos, se for entre 16 e 18 vai ser considerado um relativamente capaz, e os menores aprendizes que são permitidos a partir dos 14 anos, para o caso do empregado, certo? No empregador, a gente vai seguir ali a CLT no artigo 2º, que diz que pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica e um ente despersonalizado, como condomínio, massa falida, que aí a gente vê um pouco esse conteúdo aí em direito civil geralmente, certo? E também em processual, quando a gente estudou ali sobre a capacidade de ser parte de um processo, ok? É importante quando a gente fala de empregador que muita gente acha que é só pessoa jurídica, que é só empresa que pode ser considerado empregador, mas não. Pessoa física também pode ser considerada empregador. E a gente vai ver na prática nos próximos tópicos dessa aula, certo? Tá bom, agente capaz a gente já viu. Qual o segundo requisito? Objeto lícito, possível e determinado. O trabalho contratado deve ser permitido pela lei, possível de ser realizado e claramente identificável. Eu vou dar um exemplo um pouco mais prático, certo? Deve ser permitido pela lei. Por exemplo, quando você vai contratar uma faxineira, ela vai prestar um serviço permitido pela lei, que não é legal, vai estar totalmente claro as suas funções, então no contrato não pode ter algo genérico, por exemplo, vai ter que cuidar do apartamento. Não, vai ter que fazer a lavagem de não sei o que, certo? Vai estar tudo detalhado de forma clara, e isso é o requisito, certo? Precisa ser algo determinado, e possível o próprio nome já diz, tá bom? Eu trouxe até um exemplo aqui, ó. Por exemplo, vamos supor que no contrato lá falando que é para ajudar no serviço. Ajudar no serviço é um termo genérico, geral, que não vai identificar de fato qual é o trabalho dessa pessoa. Então precisa ser algo claramente identificável, certo? E o terceiro requisito é a forma prescrita ou não proibida em lei, que isso daqui é bem tranquilo também, que diz o quê? Que em regra o contrato de trabalho pode ser tanto verbal como escrito. E também o tácito, né, que é uma forma de reconhecimento que a gente diz que não precisa de um contrato escrito de forma expressa, mas sim que todos os requisitos que a gente vai ver mais à frente precisam estar dentro dessa figura de relação empregatícia, né? Que é, por exemplo, onerosidade, seguir as ordens, certo? Habitualidade, a gente vai ver mais à frente. Mas essa forma prescrita vai dizer o quê? Que o contrato de trabalho pode ser verbal ou escrito e tácito, tá bom? E dentro dessa regra que é geral, a regra geral, o artigo 443 diz que pode ser um ou pode ser outro, mas há exceções que dizem que precisam seguir a forma escrita de forma específica,
Quais são essas exceções? Por exemplo, contrato temporário, aprendizagem, atleta profissional, estágio, que aí não vale, por exemplo, um contrato verbal apenas. Precisa ter a parte um pouco mais solene, que é a escrita desse contrato de trabalho, certo? Passando ali sobre os 3 requisitos para que um contrato seja considerado válido, a gente vai entrar ali nas características do contrato de trabalho. E essas características são fundamentais para todo o direito do trabalho, que é a partir daí que geralmente, por exemplo, em um processo trabalhista vai ser apontado, vai ser questionado sobre esses tópicos, certo? Para um contrato de trabalho ser válido e para considerar que existe um vínculo empregatício, que há um contrato de trabalho, mesmo que seja de forma tácita, é preciso que tenha esses requisitos aqui que são fundamentais. Quais são eles? Natureza consensual, então nasce pela vontade das partes, tanto de forma tácita ou expressa. O que isso quer dizer? Vamos supor que tem um rapaz lá que chega no meu Lava Rápido e todo dia ele trabalha para mim, mas eu nunca contratei ele, nunca troquei uma palavra com ele, mas eu sempre aceitei porque a clientela gosta dele. Ali, eu não falei de forma expressa que ele está trabalhando para mim. Eu também não, de forma expressa, mostrei um acordo para as vontades, mas de forma tácita eu fui permitindo. E querendo ou não, ali houve um acordo entre as partes, tanto por parte dele que quis trabalhar, como pela minha parte, certo? Então tem uma natureza consensual, mesmo que seja de forma tácita ou expressa. Segunda, que é fundamental, onerosidade. Há um pagamento de salário. Por que isso é importante? Por exemplo, na igreja, quando tem quermesse, que está em alta agora em junho, certo? Muitas pessoas trabalham. E ali elas vão poder processar, por exemplo, uma igreja, algo do tipo, apontando que elas têm um vínculo empregatício? Não. Por quê? Porque nem todo trabalho humano vai gerar um vínculo, certo? Quando a gente fala de onerosidade, quer dizer, todo trabalho, todo vínculo empregatício precisa ter o pagamento de um salário, certo? Terceiro tópico, pessoalidade. O empregado deve prestar pessoalmente o serviço. E aí, qual vai ser a importância desse requisito, dessa pessoalidade? A gente vai entrar mais à frente sobre as modalidades, mas, por exemplo, no serviço autônomo, certo? Muitas vezes a pessoa vai prestar um serviço, ela presta, por exemplo, de pintor, e vai lá, contrata esse serviço do pintor, e em vez de o pintor que você contratou, vai um ajudante, por exemplo. Ali não vai ser reconhecido um vínculo empregatício. Por quê? Porque não é você, não é a pessoalidade, não está indo você trabalhar. Por exemplo, num vínculo empregatício mesmo, onde tem um contrato, onde mesmo de forma tácita, se você falta, se você, por exemplo, joga seu primo para trabalhar no seu lugar, não vai ter a mesma validade, certo? Precisa ser você, precisa ter esse caráter de pessoalidade. O próximo ponto ali, não eventualidade, que o próprio nome já diz, o trabalho é contínuo e habitual, certo? E aí, por exemplo, muita gente fala, tem que seguir a escala, por exemplo, 5 vezes por semana. Não, às vezes pode ser 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, mas precisa ter esse caráter contínuo e habitual, certo? E o último tópico ali que a gente fala é da subordinação, que o empregado obedece às ordens do empregador, não importa o salário ou a importância do profissional ou da profissão. Se há essa subordinação, vai ser reconhecido. Claro, se houver também o reconhecimento de todos esses caráteres, tá bom? Esses critérios. É importante, para que tenha uma relação empregatícia, é preciso que todos estejam atingidos, certo? Tanto a natureza como a onerosidade, pessoalidade, não eventualidade e subordinação. Todos esses precisam estar dentro desse vínculo empregatício entre o empregado e o empregador, certo? Bom, visto ali o caráter, toda a parte geral do contrato de trabalho sobre sua validade e sobre sua estrutura, a gente entra ali na duração do contrato de trabalho. Em regra geral, os contratos de trabalho, eles são o quê? Em regra geral, a gente vai dizer que o contrato é sempre por prazo indeterminado. Isto é, não vai ter uma data para falar, aqui acaba o contrato. Não. O direito trabalhista, a CLT em si, ela procura proteger esse prazo indeterminado, onde as pessoas tenham longos vínculos empregatícios e até eternos, que eles falam, certo? Por quê? Porque isso causa uma segurança, tanto para a sociedade como um todo, como para o próprio empregador, onde ele vai ter, querendo ou não, mais direitos, vai estar garantido lá no seu serviço, vai se consolidar, perfeito? Então eles buscam sempre esse prazo indeterminado, que é a forma protegida pelo direito do trabalho. Entretanto, há outros tipos de contrato, por exemplo, o contrato de prazo determinado que eu escrevi aqui. O que é esse contrato? É quando possui uma data para terminar, certo? É quando não tem só uma data de início e sem nenhuma estipulando quando é que vai acabar. Tem um prazo final, perfeito? Mas a gente diz que esses por prazo determinado, eles possuem algumas hipóteses permitidas, onde a CLT vai permitir que exista esse tipo de vínculo. Eu acabei de falar que a CLT busca que seja indeterminado. Então, eles vai permitir em apenas alguns cenários que tenha esse tipo de contrato.
Quais são eles? Serviços cuja natureza justifique o prazo, atividade empresarial transitória ou contrato de experiência, certo? Mais à frente, quando a gente falar sobre os tipos de empregados, a gente vai falar sobre cada um. Mas, em geral, o artigo 443 da CLT vai trazer esses 3 tópicos que é permitido que tenha esse contrato considerado determinado, certo? Continuando aqui, sobre esse tipo de contrato, sobre o prazo, sobre o período, tem algum tipo mínimo e máximo? De mínimo não tem, certo? A CLT não estipula um prazo mínimo para esse contrato de trabalho, mas estipula um máximo, que é o quê? 2 anos no total. Por que eu tenho que usar essa palavra 2 anos no total? Porque a gente vai ver que é possível que esse contrato seja renovado. E vamos supor que tenha passado 1 ano desse contrato. Eu vou poder prorrogar, eu vou poder aumentar mais quanto tempo? Mais 1 ano, por quê? No total só pode 2 anos. Assim como vamos supor que eu coloquei 3 meses de contrato. Eu vou poder aumentar mais quanto? 1 mês e 9 meses. 1 ano e mais 9 meses. Até dar 2 anos, certo? Então no máximo é 2 anos. E uma coisa que eu acredito que seja um pouco para frente, esses contratos, a partir do momento que você prorroga mais de 2 vezes, então você prorrogou uma, na segunda vez que você prorroga, vai ser considerado um contrato indeterminado. Ele automaticamente muda de determinado para indeterminado. Mas ali embaixo no tópico de prorrogação a gente volta. Vamos continuar aqui na regra geral. Regra geral, máximo de 2 anos, certo? E por que tem um contrato de experiência ali que diz máximo de 90 dias? No contrato de experiência, especificamente, dentro desses contratos com prazo determinado, ali vai ter um máximo de 90 dias. Não vai ser 2 anos, certo? E é o máximo total de 90 dias, assim como de 2 anos, onde pode haver prorrogação, mas não pode passar desses 90 dias. Perfeito? Sobre a prorrogação desse tipo de contrato, o que a CLT diz? Que só pode ser prorrogado uma vez. Vamos supor que tenha sido prorrogado 2 vezes. O que acontece? Transforma em prazo indeterminado, certo? E é importante aqui a gente trazer para não haver dúvida, certo? Por exemplo, no contrato de experiências, eu coloquei 30 dias de contrato de experiência, mas eu quero aumentar. Eu sou o empregador, o empregado também, aí houve um acordo e prorrogou por mais 30 dias. Vai chegar para 60. Mas o máximo é 90 dias. Eu posso prorrogar uma terceira vez? Não. Por quê? Só pode ser prorrogado uma vez. Mesmo que não tenha atingido o máximo, que é 90 dias, não vai poder ser prorrogado. Assim como na cota de 2 anos, caso não seja contrato de experiência. Pode ser prorrogado apenas uma vez, mesmo que não tenha atingido esses 2 anos. Tá bom? Sobre o contrato determinado quanto a isso, a gente já viu. Agora vamos para a parte de rescisão antecipada desse contrato, que pode ser chamado a termo também, tá bom? O determinado pode ser usado como contrato a termo, essa denominação. O que acontece se ocorrer uma rescisão, vamos supor que tenham parado de trabalhar, eles acabaram de acordar que não vai existir mais esse vínculo. Se ocorrer por parte do empregador, ou seja, o empregador, a pessoa que está contratando, decide rescindir esse contrato, ele vai ter que pagar metade dos salários que faltariam até o final do contrato. Então vamos supor que sejam 90 dias. E logo no primeiro dia ele não quer mais ter esse vínculo. Ele vai ter que pagar por 45 dias trabalhados, certo? Já que seria 90 dias. Então vai ter sempre que pagar metade dos salários que faltariam, caso o empregador tenha essa rescisão. Agora, se for um empregado que não quer mais trabalhar nesses contratos determinados, o que fala? Que haverá a indenização do empregador pelos prejuízos. Ou seja, não é um valor fixo. Será um valor que, se houver algum prejuízo para o empregador, ele vai precisar provar, vai precisar mostrar que os prejuízos ocorreram de fato, o empregado vai ter que pagar, certo? Mas, Vitor, vai ter algum limite? Porque às vezes o prejuízo vai ser muito grande. Sim, o limite vai ser justamente esse artigo 479, que vai ser metade dos salários que faltariam. Então, o empregador provando que foi por exemplo, vamos supor que seja o triplo desse valor da metade dos salários, o empregado vai ter que pagar até metade dos salários apenas. Por quê? Porque esse é o máximo, esse é o teto, tá bom? Continuando aqui, ainda sobre a rescisão dos contratos a termo, ou com os chamados de determinado. Há esse conceito de cláusula assecuratória. O que é isso? É quando no próprio contrato determinado há uma cláusula onde está prevendo que tem essa rescisão antecipada. E aí, quando tiver essa cláusula apontando sobre uma rescisão antecipada sendo prevista, vai se aplicar o que se determinar nessa cláusula. Então, se eles falarem, por exemplo, que pode ter a rescisão de qualquer uma das partes a qualquer momento, ali vai se considerar isso e não vai ter nenhuma indenização e nenhum valor a ser pago, certo? Por quê? Porque o que tiver nessa cláusula, que é considerado de cláusula assecuratória, vai ser considerado e aplicado em caso de rescisão, certo? Continuando aqui. Aí tem a diferença entre empregado e trabalhador autônomo, certo?
Isso daqui eu vou pular porque a gente vai tratar um pouco mais pra frente nas espécies de empregado. Mas se vocês tiverem com uma dúvida, volta aqui que também está bem explicadinho. Espécies de empregado. Aqui a gente vai falar de muitas espécies, por quê? Porque o professor tratou de todas as espécies bem detalhado. Mas só que são bem simples, então eu vou passar o significado para vocês, o conceito, vou trazer um exemplo caso seja preciso, e aí vocês já vão anotando aí, vão vendo como é que certinho, porque tem muitos tipos diferentes de espécies, certo? Primeiro que tem aí o mais comum, empregado urbano. É aquele que presta serviço ao empregado regido pelas características anteriormente vistas, que são as características de generosidade, subordinação e etc. Todos regidos pela CLT. Então, o empregado urbano é aquele que trabalha, por exemplo, numa oficina, num hospital, numa casa, qualquer lugar assim que tenha esse caráter de onerosidade, subordinação, que a gente já viu, e é regido pela CLT, vai ser considerado um empregado urbano, certo? O segundo tipo é o empregado rural, que é regido por uma legislação própria. Claro, tem a CLT também como uma legislação subsidiária, certo? Que vai vir a segunda mão, certo? Primeiro sempre vai ser essa lei específica, que é a lei do trabalhador rural, mas sempre vai ter a CLT de fundo. Quando a gente for pegar a legislação mesmo que diz sobre o empregado rural, a gente vai ver que ele diz que é aquele trabalhador que tem uma atividade ou em propriedade rural ou em prédio rústico. O que isso significa? Propriedade rural a gente já sabe, certo? Por exemplo, um campo, um pasto, alguma coisa assim. Ou em prédio rústico, que muita gente confunde esse termo. Prédio rústico não quer dizer prédio velho, certo? Prédio rústico quer dizer algum imóvel que é destinado à atividade rural. Então a gente vai ver que o critério principal para se considerar um empregador rural não é necessariamente a região, se é uma cidade rural, urbana, com predomínio tal, predomínio tal. É se tem uma atividade agroeconômica explorada pelo empregador, certo? Se ele houver essa relação com esse critério principal, se houver esse trabalho em prédio rústico ou em propriedade rural, com esse caráter, vai ser considerado empregado rural, consequentemente vai ser regido pela lei do trabalhador rural, subsidiariamente a CLT, tá bom? Próximo tipo de empregado, certo? Próximo tipo de trabalho é o empregado doméstico, que é regido ali principalmente por essa lei número 5.889, certo? O que é o empregado doméstico? É aquele que trabalha para pessoa ou família, sem finalidade lucrativa e com continuidade no âmbito residencial. Qual a importância desses critérios para a classificação do empregado doméstico? Muita gente acha que, igual eu falei no começo, que empregado é só para quando é uma pessoa jurídica, certo? Você vai trabalhar para uma empresa apenas. Mas não. Por exemplo, o empregado doméstico ele pode trabalhar para uma pessoa física. Ele vai ter sua carteira de trabalho registrada normalzinho, vai ter o pagamento INSS, tudo, e ele vai trabalhar para uma pessoa física. Uma pessoa que tem um CPF mesmo, não é uma pessoa jurídica, certo? No empregado doméstico, por exemplo, isso é permitido. Tem que ter essa finalidade não lucrativa. Então vamos supor que uma pessoa que está lavando sua casa, está limpando, querendo ou não, ali ela vai estar apenas zelando pela higiene, vai estar limpando o local, mas não vai ter nenhuma finalidade lucrativa. Ninguém vai estar ganhando dinheiro com aquilo, certo? Então por isso que tem esse empregado doméstico, ok? No âmbito residencial, então em casas, certo? Se você vê, por exemplo, uma doméstica em um hospital, ela não vai ser doméstica, certo? Ela vai ser uma auxiliar de limpeza, algo do tipo. E continuidade, mais de 2 dias a semana. Isso aqui é primordial. Se é uma vez por semana, por exemplo, aí ela não vai ser empregada doméstica, ok? Empregado temporário é aquele que é contratado por empresa de trabalho temporário para atender necessidade transitória. Essa eu peguei o próprio artigo da lei que diz sobre o empregado temporário, que é um pouco mais simples de entender. Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física contratada por uma empresa que trabalha temporária que coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviço para atender necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou demanda complementar de serviço. E aí entra, por exemplo, o contrato determinado, certo? Que aí vai ser uma necessidade temporária, ou seja, um contrato temporário, um contrato a termo determinado, ok? Tem o trabalhador avulso, que eu já disse um pouco atrás, e é muito importante esse trabalhador avulso porque ele tem muita relevância nos dias atuais. Eu trouxe aqui um significado que eu não lembro de onde eu peguei, que diz que o trabalhador avulso não possui um empregador permanente, mas os tomadores de serviço financiam seus direitos trabalhistas, normalmente por meio de sindicato ou GMO, que fazem a gestão do repasse dos valores. E por que eu trouxe isso daqui, trabalhador avulso? Esses trabalhadores avulsos, eles, hoje em dia, eles são muito vistos, por exemplo, em portos, certo? Como assim em portos? Em portos, geralmente são várias empresas que usam dessa estrutura, certo? Dessa região, onde os trabalhadores de descarga e de colocada de carga, eles não vão possuir um empregador permanente. E aí o que acontece? Essas pessoas que, querendo ou não, vão contratar elas de forma bem informal, vão ter que pagar o salário e seus direitos.
E em vez de pagar direto para o trabalhador, já que tem uma alta rotatividade de empregador para essa pessoa que trabalha de forma avulsa, eles vão pagar para o sindicato. E o sindicato, por sua vez, vai gerir esse repasse de valores para esses trabalhadores. Então, eles vão ter, esses trabalhadores avulsos, eles vão ter todos os direitos de um empregado normal. A única coisa é que eles não vão ter essa relação muito direta ao seu empregador, certo? Ele vai ter um intermediário, que é o sindicato ou o AGMO, que é o órgão gestor de mão de obra, onde eles vão ter essa gestão e o repasse dos valores, direitos, vão ter férias, por exemplo, mesmo eles trabalhando de forma avulsa, vai ter férias e etc. Tá bom? A próxima forma que a gente tem aqui é o aprendiz. O aprendiz é o tipo especial do empregado criado para permitir a inserção de jovens no mercado de trabalho enquanto recebe formação profissional. A gente vai dizer que o aprendiz ele é um jovem entre 14 e 24 anos que está em formação técnico profissional. Então, para você ser considerado aprendiz, para ter esse tipo especial de empregado, você precisa ter um caráter de ensinamento mesmo, de aprendizado, ok? As características: há vínculo de emprego, o empregador deve proporcionar formação profissional ao jovem, e isso está na lei, então você não pode apenas trabalhar igual um escravo. Não, um jovem aprendiz, aquela pessoa que está como aprendiz, ela precisa ter formação, precisa ter cursos a mais, certo? Justamente para inserir esse jovem no mercado de trabalho junto à sua formação profissional. A jornada é reduzida, sempre compatível aos seus estudos, então com esse caráter novamente de ensinamento, ok? E o aprendiz recebe salário e possui direitos trabalhistas comum. O contrato pode ser especial, escrito e por prazo determinado. Ou melhor, não é ou, ele vai ser especial, vai ser diferente, escrito e por prazo determinado, máximo 2 anos, como a gente já tinha visto. É importante destacar a diferença entre aprendiz e estagiário. Aprendiz tem vínculo empregatício, tem CLT, por exemplo, assinada, carteira desassinada, contrato de trabalho, certo? O estagiário não. Ele não tem um vínculo, ele é regido pela lei do estágio, não pela CLT, e não necessariamente vai ter carteira assinada. Como eu digo, não necessariamente. Qualquer pessoa pode assinar a carteira, mas ele não vai ser reconhecido, por exemplo, para fins do INSS, previdenciário, tá bom? E além de não vai ser um contrato de trabalho, vai ser um termo de compromisso, ok? Por isso que ele não está nessa lista do estagiário. Por quê? Porque não é um contrato de trabalho mesmo, igual a gente vê os outros tipos de trabalho. Não, vai ser um termo de compromisso específico, tá bom? O próximo tipo de contrato ali é o cargo de confiança. O que é esse cargo de confiança? O empregado em cargo de confiança é aquele que exerce funções especiais de direção, gestão ou chefia, possuindo maior grau de confiança e autonomia dentro da empresa. Então é aquele que tem funções de direção, gestão, tem uma confiança, pode ser considerado, por exemplo, o braço direito do chefe, certo? A partir dele, ele vai ter esse poder, por exemplo, de modificar algumas coisas na empresa, de ser, por exemplo, a voz do chefe, de controlar, de supervisionar, certo? E qual a relevância disso? O cargo de confiança, querendo ou não, as pessoas são trabalhadores que trabalham mais tempos, às vezes fazem hora extra, trabalham por muito tempo, certo? Não tem uma carga horária definida de forma exata. Então a lei, para proteger justamente esses trabalhadores, fala que essas pessoas que assumem o cargo de confiança, em vez de ser regida estritamente pela CLT, ou seja, com horário extra, adicional noturno, essas coisas, eles vão ter um sistema totalmente diferente, pelo qual não vai receber essas coisas, essas bonificações, mas sim uma gratificação pela função, de pelo menos 40% do salário, certo? Então, a jornada, por exemplo, não vai possuir controle de jornada, e é uma das coisas primordiais do CLT. Aqui, ele vai ter apenas um adicional de 40%, aonde será muito mais solto, independente do que os outros trabalhadores, tá bom? Palavras-chave que talvez possam cair sobre esse tópico. Fidúcia especial, que diz sobre ter maior grau de confiança, e poder de gestão, que é comandar, decidir e representar, tá bom? E além da gratificação, que vocês já viram que é de pelo menos 40% a mais que o cargo efetivo dele, ok? E aí a gente entra aqui em alguns tópicos mais relevantes atualmente, que geralmente são mais cobrados, certo? Quais são esses tópicos? Primeiro, terceirização, que é um tópico muito em alta, que geralmente cresceu muito com a criação de vários condomínios. A gente vê que cada vez mais tem mais prédios, serviços terceirizados, certo? Justamente para tentar tirar da sua responsabilidade. A segunda diz sobre cooperativas de trabalho, certo? Também é um contrato um pouco mais diferente do comum que a gente já viu. E o terceiro é o trabalho autônomo, que eu falei que ia ser tratado um pouco mais à frente. Que aí pode entrar, por exemplo, algumas faxineiras ou etc. Ok? Começando lá pela terceirização. O que é a terceirização? É quando uma empresa contrata uma outra empresa
que vai fornecer seus trabalhadores, cuidando dos seus salários, cuidando das suas férias, cuidando caso tenha uma rescisão, supervisionando o seu trabalho. Então a empresa que vai contratar essa empresa terceirizada, ela vai justamente tirar da sua responsabilidade e passar para essa empresa contratada questões trabalhistas mesmo, tá bom? É uma relação triangular entre o trabalhador, empresa terceirizada e tomadora de serviço, que é aquela que vai receber esse serviço, certo? Sobre essa situação, como é que funciona o contrato de trabalho, como é que funciona tudo isso? É bem simples. Essa empresa terceirizada que vai regir todo esse vínculo empregatício. Então, por exemplo, um faxineiro em um condomínio. Caso tenha uma terceirizada, o faxineiro ele não vai trabalhar para o condomínio diretamente, mas sim para essa empresa terceirizada. E essa empresa terceirizada é que vai ter um contrato com esse condomínio, tá bom? Então a gente vê que tem meio que um intermediário ali onde vai cuidar dos trabalhadores. Isso pode, querendo ou não, causar alguns problemas. Quais são esses problemas? A questão da responsabilidade. O que é essa responsabilidade? A gente viu no direito civil, direito processual, que existem diferentes tipos de responsabilidades quanto a dívidas, quanto a diversos temas. E quanto à responsabilidade, por exemplo, de questões trabalhistas, processo trabalhista, a gente vai ver que quando tem uma empresa terceirizada, a responsabilidade ela é o quê? Ela é subsidiária. Ou seja, caso há algum processo trabalhista, onde tem um empregador lá que foi contratado por uma empresa terceirizada para trabalhar em um condomínio, o condomínio ele vai poder responder por algum problema empregatício entre essa terceirizada e esse trabalhador? O direito trabalhista vai dizer que sim. Por quê? Porque tem essa responsabilidade subsidiária. E ela é diferente da solidária. A gente vai ter que recapitular, caso vocês não saibam. O que é isso? A subsidiária é aquela responsabilidade que vem como de segunda, certo? Então, em um processo trabalhista, a primeira figura ali, a primeira reclamada mesmo, a pessoa que vai ter que ir à frente para responder sobre alguns problemas que tenham vindo através do seu vínculo empregatício ou algo assim do tipo, vai ser terceirizada. Mas caso, por exemplo, ela não pague alguma dívida, ela suma, vai falir, alguma coisa do tipo, vai ter a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviço. No caso que eu dei como exemplo, o condomínio. Então esse condomínio vai ter que pagar essas dívidas, vai ter que assumir esse risco desse processo, caso tenha um processo trabalhista. Entende? Então, eles não vão ter responsabilidade direta ou solidária, como é em alguns outros tipos de direito civil, alguns outros problemas. Vão ser responsabilidade subsidiária, onde caso haja algum problema de pagamento, de execução, algo do tipo, eles vão vir a responder, tá bom? Então, terceirizada, caso a terceirizada não pague, a tomadora responde depois, igual está aqui embaixo, tá bom? Mas voltando aqui, a gente vê sobre a situação atual da terceirização, que é o mais importante. A gente vê que houve algumas diferentes formas de visualização sobre a terceirização, que é a permissão da terceirização como atividade de fim e atividade de meio. Antigamente a terceirizada era muito restrita. Isso é o que? Vamos supor que tem algum trabalho, uma escola, por exemplo. Antigamente, numa escola, os professores não poderiam ser terceirizados, ou seja, trabalhar para uma empresa que era contratada pela escola. Por quê? Porque ali era uma atividade de fim, certo? Ali mesmo, o serviço de professor é uma atividade considerada de fim. Era só atividades e meio que era considerada correta para terceirização. Então, uma limpeza, algo que não vai ser o produto final dessa empresa, tá bom? A partir da reforma trabalhista do STF, essa atividade de fim, por exemplo, dos professores, de médicos e etc., puderam ser terceirizadas. Então, aí entrou uma figura terceirizada muito forte, onde tanto a atividade de fim como a atividade de meio foram aprovadas, foram permitidas, tá bom? É essa questão atual que é muito cobrada em prova, tá bom? Que veio através da reforma trabalhista e diversas súmulas do STF, tá bom? Então, quanto a terceirizada, geralmente é isso que é cobrado. Cooperativa de trabalho. O que fala sobre isso daqui? A cooperativa de trabalho é uma associação de trabalhadores para a prestação coletiva de serviço. Em tese, não há vínculo empregatício, mas pode haver fraude. O que isso quer dizer? É como se, vamos supor que tenha vários pedreiros e tem uma obra gigante que precisa que pode ser que esses pedreiros podem trabalhar juntos e conseguir uma grana. O que acontece? Uma pessoa vai lá, chama essa associação, os trabalhadores de forma conjunta e organizada entre eles vão lá, prestam o serviço e dividem o dinheiro entre eles. Ali não há vínculo empregatício. Por quê? Porque, querendo ou não, é uma coisa um pouco mais indireta, uma coisa mais informal, certo? Mas, se houver subordinação, pessoalidade, habitualidade, aí sim pode ser reconhecido o vínculo de emprego. Então, a associação, geralmente, ela é muito usada para fraude. Por quê? Porque ele vai esconder um vínculo, certo? Vai dizer, não, mas eles
não trabalham de forma habitual aqui, não tem ninguém mandando neles, mas se for provado isso, aí sim vai ser considerado um vínculo, e aí vai ter que pagar tudo que é de direito, vai ter que assinar carteira e etc, tá bom? Mas o que uma cooperativa de trabalho é uma associação de trabalhadores para a prestação coletiva de um serviço, onde entre eles mesmos vai se dividir o dinheiro e etc, tá bom? E o último é o trabalhador autônomo, que é muito cobrado em prova, certo? Trabalhador autônomo, qual o conceito dele? São prestações de serviço sem subordinação e com uma autonomia. O que é essa questão de autonomia? É organizar seu próprio trabalho e assumir os riscos da sua atividade, tá bom? A reforma trabalhista ela reconheceu a possibilidade de contratação autônoma e contínua. Porém, se houver subordinação real, pode existir um vínculo empregatício. O que isso quer dizer? Aquele trabalhador autônomo que geralmente não tem muitos direitos, por quê? Porque vai assumir os riscos da sua atividade, não tem ninguém pagando o seu, por exemplo, INSS, não vai ter férias, se machucar lascou. A partir dessa reforma trabalhista, reconheceu-se a possibilidade de uma contratação, entre aspas, de um autônomo contínuo, onde não vai ter vínculo empregatício. Mas esse trabalhador autônomo, se não tiver subordinação, se não tiver esses requisitos que a gente viu lá no começo da aula, vai ser considerado um autônomo contínuo, onde de forma contínua, habitual, vai prestar um serviço. Isso é péssimo para esses trabalhadores. Por quê? Porque ele vai estar, querendo ou não, escondendo uma figura, um direito dos trabalhadores. Ali eles não têm, querendo ou não, proteção nenhuma, certo? Um trabalhador autônomo, ele se iguala, por exemplo, a uma pessoa, um trabalhador, um empresário, aonde ele vai assumir riscos. Se, por exemplo, ficar doente, ele não trabalha, ele não ganha nada, certo? Então, um trabalhador autônomo, principalmente com esse caráter contínuo, vai, querendo ou não, criar vários riscos para essas pessoas, tá bom? E aí, junto com esse trabalho autônomo, entra a questão da pejotização, que é um trabalhador que cria uma empresa própria para prestar serviço, certo? Então, médico PJ, advogado associado, programador PJ. E qual o objetivo de criar uma pessoa jurídica para prestar um serviço? É reduzir os encargos trabalhistas e afastar esse vínculo CLT. Qual o problema da pejotização? Essa pejotização, querendo ou não, também traz muita fraude trabalhista. Muitas vezes a empresa vai, por exemplo, um supervisor que trabalha muitas horas, às vezes vai ter esse caráter um pouco mais de ficar muito tempo, horas extras, etc. A empresa chega para essa pessoa e fala, vira MEI, que aí você não vai ter um vínculo empregatício com a gente, você vai ganhar mais, a gente paga mais, a gente faz um contrato aí de prestação de serviço, mas você como um PJ. E qual o problema disso? Ainda assim vai ter pessoas que não vão ter direito, se ficar doente, se, por exemplo, não vão ter férias. Então, vai esconder muitas vezes uma fraude trabalhista, esse conceito de pejotização, tá bom? Sobre todos esses tipos de emprego, sobre essas relações empregatícias, a gente já viu, tá bom? São bem simples, eu só trouxe aqui para vocês saberem um pouco do que vai ser cobrado na prova, do que pode ser cobrado, tá bom? E agora a gente entra numa parte muito legal, um pouco mais tranquila sobre o direito do trabalho, que é sobre a flexibilização do direito do trabalho. O que é isso? A gente vai ver que ao longo do tempo, principalmente agora, o direito do trabalho ele vai passando por uma adaptação pela qual há uma redução da interpretação dessas leis trabalhistas, onde elas se tornaram um pouco mais flexível quanto à proteção dos trabalhadores. Ou seja, houveram adaptações às relações de trabalho, redução de custos, ampliou a forma de contratação. Então a gente viu aqui que tem diversas formas de trabalhar, de emprego, tudo, justamente para, querendo ou não, flexibilizar um pouco essa relação empregatícia, certo? E aonde geralmente isso se dá? Aonde você consegue ver essa flexibilização? Nas alterações contratuais, aonde se admite várias modificações, mesmo após o início do contrato de trabalho, quanto, por exemplo, questões de jornada de trabalho, questões de salário, questões de direito, onde há a possibilidade dessa modificação, certo? Claro, a gente sempre, quando for falar agora de alteração contratual, a gente sempre vai ter que bater na tecla do princípio da inalterabilidade contratual lesiva. O que é isso? Nunca vai poder ter uma alterabilidade contratual, nunca vai poder alterar alguma cláusula se ela for lesiva para o trabalhador, se trazer alguma ofensa, trazer algum prejuízo para o trabalhador, tá bom? Só será válida essa alteração quando houver mútuo consentimento e não causar o prejuízo. É importante trazer que esse prejuízo, ele não pode ser, por exemplo, vai causar prejuízo, mas o trabalhador quer. Não, o direito trabalhista ele diz que se causar prejuízo, mesmo que o empregado quiser que, por exemplo, um direito seja tirado, não vai poder ser retirado. Por quê? Porque tem essa questão da inalterabilidade contratual lesiva. O empregador, às vezes, ele pode causar uma coação moral, certo? Na cabeça, forçando que ele
querendo ou não, tire esses direitos seu. Por isso que o CLT traz esse princípio no artigo 468 justamente para defender esse empregado, tá bom? Sobre a alteração contratual, antes de ainda assim adentrar sobre ela, existe uma exceção muito importante, que é sobre a jusvariante. O que é isso? É o poder do empregador fazer pequenas mudanças na rotina do trabalho do empregado, sem precisar de sua autorização. Aí você vai me perguntar, mas Vitor, isso daí é justamente contra esses princípios. Querendo ou não, se não tem um acordo, vai ser sempre ruim. Não, esse jusvariante, ele vai justamente tentar deixar um pouco mais simples essas relações, onde vão ser modificações pequenas. Então, por exemplo, uma mudança, o trabalhador ele trabalha das 8 às 13, e aí ele vai começar a trabalhar das 9 às 14. Se não trazer nenhuma mudança radical onde vai causar um prejuízo, essa jusvariante pode ser realizada por um acordo apenas da parte do empregador. Não precisa ter um acordo mútuo, certo? Assim como alteração de turno de trabalho, mudança de teletrabalho. Então, por exemplo, no contrato estava lá para trabalhar presencial, mas começou como teletrabalho. A partir do jusvariante, esse conceito, vai poder ter essa alteração sem um acordo da parte do empregado, tá bom? Por quê? Porque são alterações pequenas que não trazem tantas diferenças. Claro, mesmo essas alterações pequenas, se trazerem algum prejuízo, aí pode ser cancelado, tá bom? Mas de forma geral, geralmente não. E substituições temporárias, onde você vai ter que trabalhar nas férias de um sujeito, aí você vai lá e trabalha, se não causar nenhum prejuízo, tá bom? Jusvariante, o conceito foi explicado aqui também. Transferência dos empregados. Então, dentro lá da cláusula está falando que ele vai ter que trabalhar em São Paulo, mas aí vai ter que mudar e vai ter que trabalhar em Minas Gerais. Como é que funciona essas transferências dos empregados? Conceito: mudanças de local de trabalho que impliquem na mudança de domicílio. Em regra geral, depende do consentimento do empregado, mas há exceções e dispensa de anuência, ou seja, dispensa desse consentimento do empregado. Quando se trata de cargo de confiança, porque, como a gente viu, o cargo de confiança ele vai ter uma liberdade maior, mas também vai ter uma responsabilidade maior. Em cargo de confiança, a gente diz que pode haver essa modificação sem o consentimento, tá bom? Previsão contratual explícita ou implícita. Então, se houver alguma cláusula que mostra que pode haver essa modificação, essa mudança de local de trabalho, vai poder sem o consentimento do empregado, já que ele consentiu ao assinar o contrato, certo? Necessidade real do serviço. Então, há uma necessidade demonstrada que precisa dessa mudança. Por exemplo, alguma coisa relacionada ao trabalhador. Esse trabalhador precisa ir para outro lugar, tá bom? E extinção de estabelecimento. Vamos supor que tem um McDonald's de São Bernardo em São Paulo. Extinguiu de São Bernardo, essa pessoa automaticamente vai ter que ir para São Paulo, certo? Não precisa desse acordo, esse consentimento do empregado, tá bom? Quando houver isso, se houver uma transferência considerada provisória, ou seja, que não vai ser eterna, que não vai ser indeterminada por um preço ou por um período indeterminado, haverá um pagamento de 25% sobre a remuneração enquanto durar a transferência provisória, tá bom? E sobre a despesa, a gente vai dizer que tanto para a parte provisória como para a parte que vai ser para sempre, as despesas sempre vão ser custeadas pelo empregador. E despesas eu digo não, por exemplo, todo dia até o final de sua morte, não. Despesas para essa modificação, essa mudança. Então, por exemplo, pagar uma nova casa, transporte, mudança, é tudo pela parte do empregador que vai ser pago. Esses 25%, eu vou destacar novamente, é apenas para a questão de transferência provisória. Se for uma transferência perpétua, pelo qual não é provisória, não tem um prazo determinado, vai ser pago apenas as despesas. Não tem essa adicional transferência, tá bom? Vamos agora para a suspensão e interrupção de contrato de trabalho. Quando a gente fala sobre o contrato de trabalho, a gente vai ver que tem determinados períodos que podem ser causados por uma suspensão ou interrupção, onde não vai ser considerado o contrato de trabalho de forma corrida assim. Vai ter um período onde não vai ter essa prestação de serviço, tá bom? Que é a suspensão ou interrupção. O que é a suspensão? É de fato uma paralisação dos principais efeitos do contrato. Então, por exemplo, uma pessoa foi para um serviço militar obrigatório. Ali não vai ter pagamento de salário, não vai ser considerado um contrato como corrido, tá bom? Ali não vai contar nada como um contrato de trabalho. Vai ter justamente uma suspensão, uma pausa, tá bom? Então, serviço militar, suspensão disciplinar e falta injustificadas. É diferente da interrupção. A interrupção é quando o contrato ele continua produzindo efeitos, mesmo que não haja essa prestação direta. Dá um exemplo, Victor. As férias. Ali houve uma interrupção. Não está havendo a prestação de serviço. Não há esse serviço direto, certo? Mas ali ainda assim vai continuar produzindo efeitos. Vai ser pago as questões de salário, 13º vai estar contando, mesmo que seja férias, feriados,
tá bom? Licença paternidade, diferente ali da suspensão, aonde há de fato uma pausa, tá bom? Continuando ali, a gente entra numa parte muito importante que é a parte final da aula, se eu não me engano, que diz sobre a dissolução de contrato de trabalho. Conceito: é o término da relação de emprego por qualquer motivo jurídico admitido. A gente vai estudar todas essas formas, tá bom? Claro, são formas que todo mundo já conhece, então a gente vai passar o mais rápido possível, ok? Quando a gente vai falar, o principal sobre a dissolução de contrato de trabalho é sempre a sem justa causa, que é quando o empregador encerra o contrato sem motivo disciplinar. Ali vai ser pago todos esses direitos, tá bom? Eu não vou passar agora, no final eu vou mostrar uma tabelinha que vocês podem decorar de forma mais rápida. Mas ali o empregador vai ter que arcar com esses direitos todo o trabalhador. E ali a gente vai dizer que tem uma regra geral, que é direito potestativo, quase que eu não falo, do empregador. Ou seja, quando ele quiser, ele pode demitir por sem justa causa, tá bom? Continuando aqui, dispensa com justa causa. É quando a rescisão é motivada por alguma falta grave do empregado. E aí precisa atender esses requisitos específicos, que é da imediatidade. Então, por exemplo, caso ele tenha feito alguma falta grave, o empregador segura por 5 meses para demitir por justa causa. Vai poder ser reconhecida essa justa causa? Não. Olha o tempo que demorou para demitir essa pessoa. Precisa ser algo imediato. Quando ocorreu a falta grave, já ser demitido, tá bom? Proporcionalidade, então essa, querendo ou não, é uma questão um pouco mais subjetiva, essa falta grave. Não pode ser algo muito brusco, certo? Não pode ser algo muito fora da realidade, precisa ser algo proporcional. Não pode haver discriminação, precisa ter uma tipicidade legal, precisa ter pelo menos alguma previsão, algum sentido na linha dessa falta grave, tá bom? E a causalidade, precisa ter alguma causa, tá bom? Consequências: perde todas as verbas rescisórias e recebe apenas o saldo do salário de férias vencidas. Então eu dei alguns exemplos aqui de falta grave: abandono do emprego sem nenhuma razão, embriaguez no serviço, tá bom? São consideradas faltas graves. Próximo, pedido de demissão. Ali, o pedido de demissão é quando tem a vontade do empregado de encerrar o contrato, tá bom? Então o empregado mesmo vai lá, chega, quero pedir demissão. Ali o que vai acontecer? Ele vai ter direito ao salário, férias proporcionais e 13º. Entretanto, tem a questão do aviso prévio, certo? Que aí vai ser devido pelo empregado se não cumprir. Então, a gente vai entrar um pouco no aviso prévio, que vai ser o último assunto, tá bom? Mas essa parte é muito importante, de suma importância, sempre tem questão sobre isso. Sobre empregado estável. Vamos supor que uma mulher está grávida e ela vai lá e pede demissão. O que vai acontecer? Ali vai haver uma assistência sindical. Por quê? Vamos supor que o empregador ele começa a ter essa coação moral, entra na cabeça da grávida pedindo para ela ir embora, porque querendo ou não ela vai ficar um longo período sem trabalhar e gastando, causando custas para esse empregado, e aí ela vai lá e pede demissão. Ali, querendo ou não, muitas vezes a gestante ela vai sair no prejuízo, certo? Às vezes por essa pressão. Então a CLT ela sempre vai tratar isso daí como um direito, como uma proteção, e vai exigir uma assistência sindical, tá bom? Seja para gestantes, afastados, dirigentes sindicais e outras classificações que estão lá no artigo 500 da CLT, tá bom? Pedido de demissão, ok. Próximo, rescisão indireta. O que é isso? Se o empregador, aquela pessoa lá que contratou, não esteja, por exemplo, pagando o salário adequado, ou seja, atrasando, esteja não cumprindo exigências que estão no contrato, então vai haver um descumprimento contratual, o empregado, a pessoa que vai estar prestando o serviço, ela pode alegar rescisão indireta, onde esse empregador vai ter que arcar com todas as custas como se fosse uma justa causa, ou sem justa causa, tá bom? Perdão. Então o empregado ele recebe como se fosse demitido sem justa causa, ok? É bem simplesinho. Então, atrasou 2 meses já no salário, eles não me dão nenhum parecer, entra com uma rescisão direta. E aí tudo se resolve, tá bom? Claro, ele não vai trabalhar mais, vai haver extinção dessa relação empregatícia, mas pelo menos ele vai receber todos os seus direitos, conforme a lei. Próximo, que é o último, é o acordo da extinção do contrato, onde há um acordo tanto entre a parte do empregado como do empregador, onde ambos decidem extinguir o processo, tá bom? E aí vai receber seus direitos e não há direito a seguro-desemprego. Como é que eu vou decorar isso, Victor? O Mauad, nosso professor, ele falou que vai poder usar uma tabelinha que ele disponibilizou no Classroom, tá bom? Aonde você vai poder responder as questões, por exemplo, a direitos. Então, se haver uma demissão lá sem justa causa, o que eu vou receber? Aí você olha na tabelinha lá que você imprimiu e levou para a prova, e você vai ver todos os seus direitos que vai receber: saldo de salário, férias vencidas, férias proporcionais, etc. Se houve um acordo, você vai receber isso daqui.
certo? Aí você aponta lá na resposta. Então por isso que eu não tratei aqui. Por quê? Porque também são muitas coisinhas pequenas. Então você, quando for lá na prova, você imprime essa tabelinha que ele deu no Classroom, consulta e responde as questões, tá bom? E aí uma parte muito importante aqui é sobre o contrato a termo, que é aquele contrato por prazo determinado. A gente já viu sobre isso daqui, então eu vou pular, certo? Porque a gente já viu lá atrás sobre a rescisão desse contrato, ok? Outras formas de extinção. Aí a gente vai ver umas formas que são um pouco mais específicas, que geralmente não são tão cobradas, que é quando tem a morte do empregado. Então, se a pessoa que está trabalhando morre, tirando, não vai extinguir automaticamente essa relação empregatícia, tá bom? Se houver a extinção da empresa, que aí vai se equiparar à dispensa sem justa causa, obviamente, certo? E a aposentadoria. E na aposentadoria é muito importante. A partir de 2006, se não me engano, 2005, 2006, o STF ele decidiu que quando uma pessoa se aposenta, seja por idade, seja por quantidade de anos que trabalha, ela não necessariamente vai extinguir o contrato, tá bom? Em regra, não haverá essa extinção. Então a pessoa pode ser aposentada por determinado, trabalhou não sei quantos anos, se aposentou, normal. E ela pode continuar trabalhando se ela quiser, recebendo tanto a aposentadoria como o salário. E há uma exceção, certo? Quando se tratar de uma aposentadoria especial. Então, seja uma pessoa que foi aposentada porque não tem mais condição de trabalhar, ela não, consequentemente, não vai poder continuar trabalhando, ok? E aí a gente entra no último tópico aqui, que é o mais importante, que é sobre o aviso prévio. O que é esse aviso prévio? Comunicação antecipada de ruptura do contrato, que aí não entra como justa causa. O que é isso aí? Quando você, por exemplo, quer parar de trabalhar numa empresa, você, querendo ou não, vai ter que avisar essa empresa para não causar um prejuízo para ela, certo? Assim como se uma empresa vai demitir você, ela vai ter que avisar você e você vai ter um período trabalhando justamente para não causar um prejuízo para a empresa e para a empresa não causar um prejuízo para você mesmo, já que se ela se demitir do nada, você não consegue arrumar um emprego no dia seguinte, certo? Então tem um período de segurança ali onde você vai poder, por exemplo, procurar um novo emprego e a empresa procurar um novo trabalhador para sua função, certo? Esse aviso prévio a gente diz que é um direito geralmente especialmente para o trabalhador, tá bom? Claro, tem esse caráter para o empregado, onde o empregado também vai querendo não ter um direito, uma gratificação ali, mas o trabalhador é o principal beneficiário desse direito do aviso prévio. Por quê? Justamente por isso. Se uma pessoa te demitir do nada, você às vezes não vai ter tempo o suficiente para conseguir arrumar um novo emprego, tá bom? Então a CLT vai determinar um prazo mínimo de quantidade de dias que você vai trabalhar após esse comunicado de ruptura de contrato, que é o mínimo de 30 dias e máximo de 90 dias. Como é que vai determinar essa data? Pelo tempo que você trabalha. Vamos supor que você trabalhou um dia. Ali vai ter um aviso de, claro, se não tiver ali o prazo determinado ali de contrato de experiência, você vai ter no mínimo 30 dias de aviso prévio. Mas vamos supor que você trabalhou anos e anos. A cada ano, eu não sei como é a conta direito, e também ele provavelmente não vai pedir isso na prova de forma exata, a cada ano vai aumentando esse período de aviso prévio. E pode chegar no máximo a 90 dias, tá bom? Então, suas características. Integra tempo de serviço e pode ser trabalhado ou indenizado. Então, você pode tanto trabalhar nesse período, tá bom? Procurando um novo emprego, como ser indenizado. Ou seja, a empresa não quer mais que você trabalhe de jeito nenhum. Então, em vez de você ficar trabalhando, a empresa vai pagar todos esses dias como se você tivesse trabalhado, tá bom? E aí, se você pedir demissão, você também vai ter que cumprir o aviso prévio, tá bom? Que é de 30 dias, ok? É um direito para os dois, claro, vai ser muito melhor para o trabalhador, mas o empregado também tem esse direito, ok? Tem a súmula aqui que fala sobre o tempo de serviço, e aí tem sobre a proporcionalidade, que é justamente dizer que é um direito exclusivo do empregado, ok? Que aí fala sobre o aviso prévio. E aí eu acredito que acabou toda a matéria. Sobre essa aula aqui, a gente viu sobre muitos assuntos. Acho que ficou até uma aula um pouco longa, certo? Eu trouxe aqui vários conceitos que vocês conseguem aprender de forma bem simples. O próprio nome vocês conseguem pegar. E uma coisa que vai cair na prova que sempre é muito cobrado é a prescrição. Na última aula eu expliquei, ficou muito boa inclusive a aula. Na parte de prescrição, que se não me engano é na partir do minuto 30, ali vai ter um mapa onde eu peguei no Paint mesmo e fui desenhando parte por parte num exemplo prático. Então peguem aquilo, peguem a CLT, vai folheando, vai vendo onde está cada assunto, que aí vocês vão conseguir ir bem na prova, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da prova e até uma próxima. Obrigado!